Alô pessoal, tudo em paz? Então vamos tentar hoje entender um pouco melhor aquele capítulo 7, a seção 7 do texto lá das notas de aula. E eu escrevi que versa sobre sistemas lineares 2 por 2, né? Sistemas de equações lineares de duas equações e duas incógnitas. Então o texto está aí, eu vou tentar escrever sobre o texto aqui, se precisar. A gente interpreta uma equação, né? Uma equação linear em duas incógnitas como uma reta em R2. A gente já viu isso. Isso foi matéria até o momento. Então, é natural que a gente interprete um sistema de duas equações, duas incógnitas, como uma interseção entre duas retas no plano. E a gente já sabe, duas retas no plano podem ser paralelas ou concorrentes, se elas são diferentes, né? Não tem outra possibilidade. Então, o sistema de duas equações, que cada uma delas representa duas retas, ou vai ter solução única, as duas retas são concorrentes, ou vai ter solução vazia, as duas retas são paralelas, ou pode acontecer ainda das duas equações representarem a mesma reta, como a gente vê nesse exemplo aqui, que a segunda equação, 6x menos 2y igual a 2, é o dobro da primeira, 3x menos y igual a 1. Se você cancelar, simplificar o 2 da segunda equação, você vai chegar na primeira. Então, a solução desse sistema aí que está exemplificado é um conjunto infinito, são infinitos pontos, é toda reta de equação 3x menos y igual a 1. Um exemplo de solução vazia é o sistema 3x menos y igual a 1, 3x menos y igual a 0, porque se a gente for analisar esse sistema aí, a gente olha para o sistema xy aqui, o sistema cartesiano, a gente já viu que essa reta 3x menos y igual a 1, faz parte dos nossos exemplos aí, ela passa no menos 1 aqui, no 1 terço aqui no eixo x, então ela 3x menos y igual a 1 é essa reta. Já a reta 3x menos y igual a 0, ela tem mesmo vetor normal a ambas é o 3 menos 1, que é o coeficiente dos xy na equação. E veja, o ponto 0, 0 satisfaz a segunda equação, né? Então ele passa pela essa reta passa pela origem, é a reta paralela a reta 3x menos y igual a 1 e passa pela origem. Portanto, a solução do sistema é vazia. E um exemplo de sistema com solução única é o seguinte, 3x menos y igual a 1, olha só, porque os vetores normais aí, se você pegar o sistema de coordenadas aqui, 3x menos y igual a 1 tem vetor normal 3 menos 1. Né? Tem um vetor normal n1, da primeira reta. O segundo é 1 menos 2. Então, está no ponto 1 menos 2. Então, esses vetores normais não são paralelos, né? Você pode olhar assim, ó. Então, você tem o N2 aqui. A reta R2 é uma reta... Ela não é essa aqui, porque... Enfim, eu não sei onde ela está, mas a reta R2 é perpendicular ao vetor normal N2. E a reta R3 é perpendicular... N1, R1 é perpendicular ao vetor normal I1. Então, elas se interceptam, né? A gente sabe que elas se interceptam num ponto, a gente sabe calcular a solução. Tá? É verdade, essa solução, esse desenho não está bom, a solução é o ponto 1, 2, que você mesmo pode calcular aqui por uma substituição. Mas o fato é, a reta vermelha é paralela ao vetor vermelho, a reta preta é paralela ao vetor preto. Como os vetores não são paralelos, as retas também não são, portanto elas são concorrentes, se encontram num ponto e a solução do sistema é única. Então, em resumo, né, dado um sistema 2 por 2, você pode ter três possibilidades qualitativas de solução mutuamente exclusivas. Ou é um ponto, solução única, ou vazia, solução vazia, ou uma reta, solução infinitas soluções. Né? Isso é para um sistema 2 por 2. E um sistema 3 por 2, de três equações e duas incógnitas. Ainda um sistema cujas incógnitas estão no plano cartesiano xy, mas agora representado por três equações. Quais são as possibilidades qualitativas de solução para um sistema desse?
Esse é o exercício 7.1. Tem uma outra interpretação geométrica para sistemas 2x2. E vamos apresentar então, mas antes vamos falar alguma coisa sobre multiplicação de matriz. Então, o produto de uma matriz linha para uma matriz coluna já foi visto, né? Elas precisam ter o mesmo número de entradas. Por exemplo, aqui a gente está fazendo um exemplo com duas entradas, né? AB multiplicado por XY. E o resultado é um número real. E no caso 2x2, representa até o produto escalar de vetores do plano, né? Então fica A vezes X mais B vezes Y. É a soma dos produtos das coordenadas correspondentes. O produto de uma matriz por uma coluna, uma matriz quadrada A por uma coluna, o resultado que interessa para nós observar mais de perto é uma matriz 2x2 por um vetor coluna 2x1, né? É você multiplicar cada linha da matriz pela coluna XY. Então fica AX mais BY, isso aqui é a primeira linha desse resultado. Esse resultado é um vetor 2x1, então tem uma coluna, né? E na segunda coordenada dessa coluna é CX mais DY, segunda linha da matriz pela coluna XY. Por exemplo, você olha só, 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 9 é 2 menos 9, que dá menos 7. 3 vezes 2 mais 0 vezes 9 dá 6 mais 0, que dá 6. E a gente pode continuar manipulando. Olha só, o caso geral aqui, né? Que a coluna resultado do produto do matriz ABCD pelo vetor XY é AX mais BY. Separando o que depende só de x, AX, CX, mais o que depende só de y, que é BY, DY. E agora eu posso fatorar o x vezes AC mais y vezes BD. Então, uma multiplicação de uma matriz por um vetor é a combinação linear das colunas da matriz, onde os escalares são as coordenadas do vetor x e y. Combinação linear porque são as operações lineares, né, de adição de matrizes e multiplicação de matriz por escalar. Olha só como é que fica nesse exemplo aqui, se a gente continuar separando isso daqui. Então, isso aqui é duas vezes, pelo que a gente escreveu lá, duas vezes a coluna 1, 3, mais 9 vezes, né, 2 e 9, os escalares são 2 e 9, 9 vezes a coluna menos 1, 0, que dá 2 menos 9, menos 7, 6 menos 6 mais 0. A gente já tinha visto aqui, né? Então, esse sistema aqui, por exemplo, ó, um outro exemplo de um sistema qualquer aí. Menos 2x mais 5y igual a 3. 3x mais 2y igual a 1 pode ser escrito como... Existem x e y tais que x vezes menos 2, 3 mais y vezes 5, 2 igual a 3, 1. Ou seja, o vetor 3, 1 pode ser escrito como combinação linear dos vetores menos 2, 3, 5, 2. Então, esse sistema aqui ele pode ser escrito menos 2, 3, 5, 2, x, y igual a 3, 1. Então, essa matriz aqui, que depois a gente vai chamar de matriz dos coeficientes, tem duas colunas, menos 2, 3 e 5, 2. Eu estou perguntando se o 3, 1, que é o vetor constante aqui, pode ser escrito como combinação linear dessas colunas. E qual que é o raciocínio algébrico disso daí? O raciocínio algébrico disso daí está nessa figura. Essa figura diz o seguinte: vamos supor que a gente tem V e W, que são dois vetores do plano. E vamos supor que a gente está, então, no nosso exemplo lá, esse aqui é o V e esse aqui é o W, né? E nós estamos supondo, como nesse exemplo aqui, que eles não são paralelos. Eu não sei se em coordenadas, esse V e W são só nesse exemplo aqui, tá? Então, de maneira geral, se você pega dois vetores paralelos, não paralelos, V e W, então olha só, o V ele é um vetor, fixa um ponto O, a origem do sistema de coordenadas, e considera o ponto final do vetor V quando ele começa em O. A gente chama de ponto de A. Então, o vetor V é o vetor OA. A mesma coisa você faz com o vetor W. O ponto B, ponto final do vetor W quando ele começa na origem. Então, as coordenadas de B são as coordenadas de W, se a gente fosse tirar coordenadas. Mas a gente está supondo que eles não são paralelos. Então, agora eu consigo escrever qualquer vetor U, qualquer um, começa em O e termina em P, né? Então, eu pego o representante de U que começa em O, então o ponto P está unicamente determinado por isso. Do ponto P, eu projeto na reta OA
paralelamente à reta OB até encontrar o ponto X. Esse ponto X representa um vetor que começa em O, portanto termina em X. Vetor OX. Ele é um múltiplo de V, ele é paralelo a V, portanto ele é um escalar real vezes V. É o X vezes V. Nesse caso, o X, veja, como o X aponta, o OX aponta para o sentido contrário ao V, a gente tem X negativo, né? Também módulo de X é maior que 1, porque o OX é claramente aqui nessa figura maior que o OA. Então, eu aumentei o tamanho de V quando eu multipliquei pelo escalar X. Então, seu módulo é maior que 1. Do mesmo jeito, eu projeto o ponto P na reta OB paralelamente à reta OA, paralelamente ao vetor V agora. Eu obtenho o ponto Y, também unicamente determinado. E aqui eu vou gerar um vetor. Ele começa lá em O, né? Termina aqui em Y. Ele é o OY. Ele é um Y vezes W, porque ele é paralelo ao vetor W. E nesse caso aqui, a gente tem o módulo de Y é maior que 1, porque OY é maior que W, aumenta de tamanho. E o próprio Y é positivo, porque o OY aponta no mesmo sentido que W. Então, não muda de sentido, o sinal do escalar é positivo. O que eu fiz aqui? Eu consegui colocar um vetor U qualquer na diagonal de um paralelogramo, OYPX, cujos lados são paralelos, respectivamente, a V e W. Então, eu consegui escrever que o OP ele é X vezes V mais Y vezes W. Então, eu escrevi U como combinação linear de V e W. É isso que está escrito aqui. Sempre que U e V não forem paralelos, a gente consegue fazer essa decomposição de maneira única. Ou seja, eu consigo determinar unicamente os escalares x e y que satisfazem essa decomposição. Exercício para vocês ficou o seguinte, né? Na figura lá, o ponto P não está em nenhuma das retas, né? Nenhum, vamos dizer assim, dos eixos, nem o eixo gerado pelo vetor V, nem pelo vetor W. O que mudaria se esse raciocínio tivesse sido feito com P sobre uma dessas retas? Né? Então, vê se você precisa falar o que muda, mas concluir que o fato de você conseguir decompor unicamente como combinação linear de U e V não muda. Né? Então, qualquer que seja o U pode ser decomposto como combinação linear de maneira única, um múltiplo de V e mais um múltiplo de W. Olha só, no exemplo que a gente considerou há pouco, as colunas da matriz aqui, ó, menos 2, 3 e 5, 2, né? As colunas daquela matriz dos coeficientes, não são paralelas. Então, existe um paralelogramo ali e eu consigo colocar qualquer vetor, em particular o 3, 1, na diagonal de um determinado paralelogramo, cujos lados são paralelos ao menos 2, 3 e ao 5, 2. Portanto, esse sistema tem solução única. E o exercício 7.3 é para resolver esse sistema, de fato, escrever o 3, 1 como combinação linear de menos 2, 3 e 5, 2. Ou seja, quem são os x e y? Está aqui. 3, 1 é x menos 2, 3 mais y, 5, 2. Agora, como a gente já sabe, né, para um sistema 2x2 pode ocorrer solução única, mas pode ocorrer solução vazia ou solução infinita, né, infinitas soluções. Então, a análise é a seguinte, ó, para que ocorra ou solução vazia ou infinitas soluções, os vetores V e W, as colunas da matriz lá, elas têm que ser paralelas, porque se são não paralelos, a gente acabou de ver, o conjunto de solução é unitário. O conjunto de solução do sistema é um ponto só. Então, se a gente tomar V e W paralelos, a análise é a seguinte: se U é paralelo a eles, então existem infinitas soluções para o sistema. E se U não é paralelo a eles, então não existe nenhuma solução para o sistema. Não existem soluções para o sistema. E o exercício 7.4 pede para você dar exemplos e fazer esboços no plano de sistemas de solução vazia infinita, tentando escrever um vetor como combinação linear de dois outros, né? E a gente, claro, já começa pegando esses dois outros aqui como paralelos, porque se eles não são paralelos, a solução vai ser única.
Então, qualquer que seja o par de vetores não paralelos no plano, ele satisfaz a seguinte propriedade. Todo sistema daquele jeito lá tem solução única, ou seja, todos os vetores podem ser escritos de maneira única, como combinação linear de V e W, da forma x vezes V mais y vezes W. A gente chama um par ordenado como esse de base para o plano, e escrevemos B, esse B assim, meio matemático aqui, e a gente coloca entre chaves V e W. Observação que é um par ordenado, talvez a gente pudesse usar a notação parênteses, né, que é a notação mais tradicional para par ordenado, mas para base a gente usa chave. É ordenado porque x vezes v mais y vezes w, que é o que é, em geral é diferente de x vezes w mais y vezes v. Então, o escalar tem que estar associado ao primeiro, o primeiro escalar tem que estar associado ao primeiro vetor, o segundo ao segundo. Né? O que eu estava falando ali naquele exemplo numérico pode ser visto no caso geral, onde a matriz, essa matriz aqui, é a matriz dos coeficientes. Olha só. A primeira linha dessa multiplicação aqui, ó, ax mais by, está aqui, é igual a E. Cx mais dy igual a F. Então, a matriz A igual a BCD é a matriz dos coeficientes. O vetor U é o vetor constante. E o vetor x, xy, é o vetor das incógnitas. Então, vamos ler isso daqui, ó, junto. Na primeira interpretação geométrica que fizemos para sistemas 2x2, interseção de duas retas, as linhas de A representavam os vetores normais, N1 e N2, as retas dadas. Então, a nossa conclusão foi que se os vetores normais não são paralelos, então as retas não são paralelas. As retas são concorrentes, portanto, tem solução única. Se somente o sistema tem solução única, se somente C, os vetores normais, as linhas da matriz A não são paralelas. Né? Então, única, se somente C, as linhas da matriz A não são paralelas. Na segunda interpretação, a gente perguntava sobre um vetor. Um dado vetor pode ser escrito como combinação linear de dois outros. As colunas de A, então, representavam os outros dois vetores, V e W. E nossa conclusão foi que o sistema tem solução única se e somente se as colunas de A não são paralelas. Então, sistemas de solução única estão caracterizados tanto pelas linhas de A não serem paralelas, como pelas colunas de A não serem paralelas. Então, dizer que as linhas de A não são paralelas é a mesma coisa que dizer que as colunas de A não são paralelas. Eles são equivalentes. Né? Então, as linhas de A são uma base para o plano, dois vetores não paralelos, C e somente C, as colunas de A são uma base para o plano. Finalmente, esse exercício 7.5 aqui, ó, considera uma base para o plano, dois vetores não paralelos, e pede para você mostrar que U mais V, U menos V, também é uma base. Então, U mais V e U menos V são vetores não paralelos, não são múltiplos entre si. Se você fizer até aqui, tá legal. Mas, em geral, eu peço a condição sobre os números A, B, C e D reais, tais que AU mais BV, CU mais DV, também sejam vetores não paralelos, ou seja, também seja uma base para o... E, finalmente, um exercício bacana é escrever os vetores da base canônica do plano como combinação linear dos vetores 1, 2 e 2, 1. E aí, esse em tempo aqui é relativo ao exercício anterior, e aproveito para introduzir a notação base canônica do plano, é formada pelos vetores que geram os eixos x e y. Eles são 1, 0 e 0, 1. Esses vetores são chamados de I e J. Então, por exemplo, o vetor 2 menos 3, olha só o que acontece aqui. Se você... Depois eu volto aqui, mas a ideia é a seguinte, você tem aqui o sistema de coordenadas, o eixo x e o eixo y. Você tem um vetor que é unitário, que começa na origem, chamado de I, e ele tem ponto final o 1, 0. E o vetor unitário, que começa na origem, no sentido do eixo y, no sentido positivo, né, da unidade, o sentido positivo do eixo y, cujo ponto final aqui é 0, 1. Né? O ponto final é 0, 1. Então, esses pontos finais são as coordenadas dos próprios vetores I e J, que são os vetores da base canônica do plano. Então, como é que você faz essa conta que determina quais... Bom,
se você tem um vetor menos 2, 3, ele separa a primeira coordenada é 2, 0, mais 0, menos 3, separa a primeira da segunda coordenada, né, a entrada lá na matriz, fatora, fica 2 vezes 1, 0, menos 3 vezes 0, 1. E dá 2i, esse aqui é o i, mais menos 3j, aqui está errado, é menos 3j, né? Eu vou corrigir lá no texto, e antes de enviar. 2i menos 3j. E AB em geral é A0 mais 0B, que é A vezes I mais B vezes J. Então, o exercício pede para decompor o vetor da base canônica, os vetores I e J, né, como combinação linear dos vetores 1, 2 e 2, 1. Então, gente, por hora é isso aí. Eu espero que todos tenhamos bons estudos.